Olá, muito bom dia para cada dia, boa tarde para cada tarde, boa noite para cada noite. Eu sou Fábio Nasa, apresentador da série Apometria Porque Sim, Apometria Porque Não e da série Apometria Estudo de Casos. Voltamos com mais um case de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica. Case de hoje intitulado Apometria, Aborto, Abuso. Na apometria. Roda a vinheta. Voltamos com mais um case de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica. Case de hoje intitulado Apometria, Abuso, Aborto na apometria. Como assim? Vamos lá. Esse case é a pedido de alguns que fazem parte aí do meu networking, que estudam sobre espiritualidade e afins, sobre a temática que está gravitando aí da menina que foi abusada, e a desembargadora, se não me falha a memória, tá? Ela não impede o aborto, mas ela vai contra, ela defende a vida, a continuidade da vida, tá? Mais ou menos essa é a narrativa. Vocês aí pesquisem sobre, para vocês entenderem melhor do que eu estou falando. E aí me perguntaram, qual é a visão da espiritualidade sobre essa temática e aí tudo e afins. Vamos lá. Tem um livro do Agnaldo Paviani, tá? Já bastante antigo, que fala sobre vias clandestinas encarnatórias, tá? Uma grande quebra de paradigma para quem olhava as vias encarnatórias de uma forma muito nosso lar, muito cor-de-rosa e blá, 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 tá? A partir desse ponto, a gente abre espaço para uma discussão que é a seguinte. Nós temos entidades, tá, que trabalham em função das sombras, opositoras à política crística, que ditas entidades das trevas, de uma forma bem reduzida aí, não gosto dessa nomenclatura, mas vamos por esse caminho para a gente poder trazer a narrativa à tona, que precisam de tempos em tempos passar por um processo encarnatório. Por quê? Estar na dimensão astral, tá? Numa certa densidade, haverá um acúmulo de energia no seu campo astral, no seu campo perispiritual, havendo uma sobrecarga e até um risco aí de uma deterioração da sua estrutura astral, fazendo com que o indivíduo venha aí a se ovoidizar, desde que ele não tenha uma estrutura que o sustente, evitando esse processo encarnatório, tá? Então, obrigatoriamente existe uma lei impositiva, tá? Do universo aí, aliás, do planeta Terra, tira aí o universo, tá? Do nosso planeta, tá? Que o magnetismo terrestre, ele impõe, tá? Uma certa deterioração na estrutura astral do indivíduo, fazendo com que, de tempos em tempos, essa densidade tenha que ser drenada e ele passe por um processo encarnatório. E aí, seres das sombras, tá, que atuam dentro desta dinâmica, precisam passar de tempo em tempo. E aí vamos pensar um chefe de falange, tá, que precisa passar por esse processo. Ele tem lá uma dezena, centenas de asseclas, e ao passar pelo processo encarnatório, ele pode aí perder a sua equipe, tá? Raríssimos aí aqueles que conseguiam se manter aí encarnados e desdobravam para manter aí coeso as suas estruturas, as suas falanges nas sombras, tá? Um dos exemplos aí no livro, se não me falha Memória Senhores da Escuridão, sobre Rasputin, que era um dos que tinha esta capacidade, tá? Só para a gente ilustrar. Então, havendo esse risco, tá? Esse é o risco número 1. O risco número 2 é o seguinte: o indivíduo, ao adentrar a carne, ele tem um amortecimento das suas faculdades psíquicas, certo? Risco número 3, vai que ele cai
dentro de uma família, tá? Com um núcleo mais religiosista, mais espiritualizado, e ele pode sofrer aí, né, ao longo do seu processo encarnatório aí, uma dita conversão, né? Ser aí, vamos pegar um serzinho das trevas que reencarna e aí ele cai num lar, encaminhado para uma evangelização infantil, taca-lhe desobsessão, taca-lhe desobsessão, taca-lhe desobsessão, até esse processo, como ele está magneticamente ligado aos seus asseclas e tudo mais, ele vai ser um polo atrator desses indivíduos tá? E aí ele pode ser que no meio do caminho, muito difícil, ele até mude de lado, tá? Olha aí o risco para esses seres num processo encarnatório. Ok. E aí, lembra das vias encarnatórias clandestinas? Tá. Magneticamente, vibratoriamente, é uma das vias que esses indivíduos procuram, tá? Como uma via de estupro. Procuram, por exemplo, tá? Associar-se magneticamente, tá? A um útero materno, tá? A um processo aí de fecundação de um ato violento, tá? E aí vai haver então um processo de uma fecundação e aí a possibilidade de uma encarnação. Só que quando nós aqui vamos incitar o aborto, tá? A gente tem aí então como risco de que a interrupção, eu digo aqui que faremos o jogo desse indivíduo que precisa de um útero, precisa lá passar por um processo de um choque anímico, onde ele vai ter um processo gestacional de 2, 3, 4, talvez 5 meses, e ao passar pelo processo de interrupção, tá, ele tem uma descarga, tá, dessa massa densificada e volta lá para o buraco do tatu. Entenderam a conta? Tá? Então, olhando por esse prisma, a gente acaba jogando o jogo de seres nesta condição e com esta intenção. Isso é uma das questões. Atrapalhamos talvez aquela máxima de que o indivíduo, estando com a sua psique amortecida, ele passa a encarnar numa família que talvez, né, essa criança vai cair num orfanato, e de repente ela é adotada, por exemplo, num núcleo familiar, onde ele vai receber um caminho de uma certa evangelização, espiritualização e tudo mais, e talvez aí uma possível aí conversão do seu lado negativo e assim por diante. Muito bem, vamos pegar uma conta número 2 aqui. Conta número 2 é o seguinte: quando uma temática dessa ela vai à tona na mídia, ela gera uma comoção social. E aí imagine se a energia que nós emanamos é o produto da nossa vontade, né, mais do nosso pensamento, mais que é a vontade, a intenção, mais o sentimento, então aquele sentimento de raiva, de indignação e tudo aquele turbilhão da massa, tá, populacional, tá, e tá envolto dentro daquele sentimento. Essa energia ela vai para algum lugar, tá? Pode ser que esse cara, além de voltar lá pro buraco do tatu, tá, para comandar a sua falange, ele ainda chegue com o bolso cheio de energia, tá? Porque ele estando sintonizado com essa estrutura, ele vai capturar essas energias e fazer com que essas energias sejam de utilização dele. Entenderam a matemática e o risco dele? E aí, muitos vão aqui, os pró, né, a interrupção da vida, vão aí dizer, mas é um caso assim, um caso assado, e como é que faz, e a criança, e a vítima, no livro Evolução do Planeta Azul, a Matiz diz que quando a medicina física, ela convergir com a medicina espiritual, com a medicina, né, sobre essa ótica desse sistema de vida extrafísico, quando essas duas linhas convergirem, nós teremos muitas respostas ou a visão sobre outros paradigmas. Porque quando há uma ideologia pró-aborto, neste caso como nós estamos falando, tá? Nós não colocamos na conta a questão da vida extrafísica, tá? Qual é o contexto, qual é a matemática disso? E aqui eu estou trazendo para vocês um pouco da matemática, tá? Das sombras em cima desse tema. Ok, Fábio, o que você enxerga e qual seria a solução? Já pararam para pensar se nós tivéssemos um departamento, tá,
que fizesse uma avaliação física, emocional, espiritual, energética desse contexto. Vamos pegar esse caso aí, tá? Ok, tivéssemos lá um grupo apométrico, por exemplo, para fazer um rastreio, qual é a origem deste ser, tá? A qual vai passar pelo processo de interrupção de vida. Ok, uma vez feita essa interrupção, tá? E esse indivíduo tem essa intenção calculada, como eu narrei no início do case, e se nós pudéssemos capturar ele nesse momento, num processo apométrico, tá? E encaminhar aí para um processo de contenção. Já pararam para pensar sobre essa matemática, sobre esse prisma? E esse quantum de energia, tá? Que nós que esse ser teria absorvido, estocado aí, também fosse direcionado, é como se você fizesse uma apreensão, uma grande apreensão de drogas, né? Daí depois tivesse que incinerar, né? Nesse caso a gente não ia incinerar essa energia, iríamos trabalhar com essa energia e assim por diante, tá? Já pararam para pensar que olha que visão fora da caixa, fora do paradigma convencional, social que nós estamos vivendo, olharmos para um processo, tá? Quando houver um julgamento, houver uma sentença, nesse contexto, tá? Olharmos sobre todas as variáveis, tá? Ou grande parte das variáveis também extrafísicas, as variáveis espirituais em cima disso. Já pararam para pensar, você que é da área, né, jurídica, como isso ampliaria muito o nosso campo de visão sobre o tema e talvez haveria aí uma avaliação sobre um outro prisma com outras variáveis em jogo, tá? Então aqui não há um pró nem um contra, porque talvez esta avaliação também fosse necessária, tá? Para avaliar os efeitos psicológicos, psíquicos e também as correlações kármicas, tá? Qual a correlação da menina perante a nossa sociedade enxergada como vítima, tá? E eu não estou dizendo aqui que foi ou não foi, eu estou dizendo sobre o olhar social atual, tendo ela como vítima, mas qual a correlação kármica com esse contexto? Qual é a corresponsabilidade dela com esse contexto? Talvez a sentença bateria o martelo e dizia: sim, você vai gestar essa criança até o final, porque há uma correlação kármica com isso, não para com o espírito que está com você, mas para com a sua história, tá? Enfim, que necessita-se que você passe por esse processo e leve ele até o fim, ou não, tá? Porque essa história também poderia ter aí uma não correlação kármica, tá? E aí ter aí seus fatores atenuantes e justificando sim aí um processo de interrupção de vida gestacional. Entenderam? A complexidade, a profundidade e análise do contexto, tá? Do case sobre um prisma energético também e espiritual, além, né, da conta física, tá? Das leis da matéria física, e sim levando em consideração leis de um cenário extrafísico. Se vocês não entenderam, perguntem aqui nos comentários e mandem mensagens inbox. Acessem www.fabionasa.com.br, tá? Vamos conversar sobre olhar sobre o prisma apométrico. Muito bem, até a próxima e não custa aqui debater sobre novos paradigmas diante dos paradigmas e paradoxos atuais da humanidade. Beijo no fígado de todos e tchau!